Senhora deputada, muito bom dia. Bom dia igualmente a todos os senhores deputados, bem como também bom dia às senhoras e senhores telespectadores da TVL, bem como também às senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. Havendo quórum regimental, vamos dar início a mais uma reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 17ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à terceira sessão legislativa da 18ª legislatura em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram aprovado. Passamos, então, ao relatório e voto dos projetos pautados por vossas excelências. E, pela ordem, convido o eminente deputado Fernando Coruja para iniciar, no dia de hoje, o processo de relatoria dos seus projetos. Tenho Estou com posse de 3 projetos ofício do Tribunal de Contas que passo a relatar. Primeiro, o ofício 189, 3 de 2016. Com a aquiescência da comissão, vou saltar o relatório e passar diretamente ao voto. Para cumprir o que determina o artigo 59, parágrafo 4º da Constituição do Estado, o artigo 112, parágrafo 1 da Lei Complementar 202 de 2000 e o artigo 296 da Resolução número 06 de 2001 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, encaminha esse poder relatório de suas atividades, referentes ao primeiro trimestre de 2016. Então, o relatório do primeiro trimestre de 2016. No exercício da competência atribuída a este poder, pelo artigo 58 da Constituição do Estado, foram verificados os documentos recebidos, entre os quais registros contábeis, execução orçamentária, prestação de contas de recursos antecipados, licitações e contratos jurídicos, contratos e atos jurídicos análogos. Ressalto que as verificações foram baseadas no relatório da Coordenação da Auditoria Interna do Tribunal de Contas, cuja finalidade é comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial daquela Corte de Contas. Assim, faço as seguintes anotações. Primeiro, em relação aos aspectos orçamentários e financeiros. Nos volumes 6º, 7º e 8º são documentadas as emissões de notas de empenho no trimestre. No período foram ordenadas 453 notas. O balanço financeiro do volume 3º, 4º e 5º daquela Corte de Contas traduziu em 1º de janeiro de 2016 um saldo de R$ 37.618.871,68. E, ao final do primeiro trimestre, restou um saldo, após deduzir os compromissos financeiros, no montante de R$ 29.532.890,62. Segundo, gasto com pessoal. Do quadro demonstrativo das despesas com pessoal do Tribunal de Contas, conforme dispõe o parágrafo 1 do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, depreende-se que nos meses de janeiro, fevereiro e março, os gastos com pessoal ficaram em 0,79, 0,78 e 0,79, respectivamente. Tentando verificar que nos termos do artigo 59, parágrafo 1º, inciso 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, no trimestre, os gastos ficaram abaixo do limite de alerta, considerando o encaminhamento do ofício 832 de 2014, de 4 de dezembro de 2014, do Secretário de Estado da Fazenda. Terceiro, prestação de contas e recursos antecipados, diárias. Consta do relatório, volume 2º, a relação das diárias concedidas e pagas nos meses de janeiro a março, um total de 236 diárias e meia, com montante de R$ 107.935,25, publicadas nas edições que eu cito aqui do Diário Eletrônico, nos termos da portaria 499, de 21 de setembro de 2004. Entretanto, não há no relatório amparo legal para a concessão das referidas diárias, inclusive no relatório da Auditoria Interna, não há parecer conclusivo antes sobre os procedimentos de concessão e prestação dessas contas, visando a comprovação via contabilidade da baixa de responsabilidade. 4. Licitações, contratos e atos jurídicos análogos. Os volumes de 9º e 18 traduzem os processos licitatórios nas modalidades tomadas de preços, convites, pregões, dispensa, inexigibilidade de licitações, bem como os contratos e termos aditivos praticados por aquela Corte de Contas, os quais, após verificação, eu procuro exemplificar conforme demonstra o anexo 2º. E, finalmente, o 5º, o relatório da Auditoria Interna. O referido relatório reproduz de forma sintética as informações das atividades do Tribunal de Contas do Estado, relativas ao primeiro trimestre de 2016, sem, no entanto, manifestar-se de acordo com o que estabelece o artigo 74 da Constituição Federal. Conforme o ofício
6739, do conselheiro-presidente, dos procedimentos descritos nos documentos que compõem o relatório trimestral, demonstra a política do Tribunal de Contas do Estado em disponibilizar com transparência todas as informações necessárias. Cabe ressaltar que os processos constantes relatórios serão analisados com maior grau de detalhamento quando a análise das prestações de contas daquela Corte, referentes ao mesmo período, por intermédio da Diretoria Geral de Controle Externo do próprio Tribunal, nos termos do artigo 59 da Constituição Estadual, combinado com o artigo 2º da Resolução 6/2001 e os artigos 5º e 6 da Lei Complementar 202/2000, do qual se define quem está sob a jurisdição do TCE. Diante do exposto, concluo que o Tribunal de Contas cumpriu o que determina o parágrafo 4º do artigo 59 da Constituição do Estado e solicita que se encaminhe cópia desse parecer àquele órgão para conhecimento. Ofício 189. Deputado Coruja, quero aqui propor a Vossa Excelência, se os demais deputados concordarem, de Vossa Excelência tratar dos 3 relatórios e depois examinarmos de forma conjunta. Se todos concordam, Vossa Excelência está com a palavra. Ofício 699. É o relatório de contas relativo ao 2º trimestre. Vou pular também o relatório. O voto, as considerações iniciais são as mesmas feitas anteriormente. E são analisados os aspectos orçamentário e financeiro, gasto com pessoal, prestação de contas e recursos antecipados ou diárias, licitações, contratos e a relatoria da auditoria interna. Em relação ao aspecto orçamentário e financeiro, o saldo de 1º de abril era 49 milhões, arredondado, e terminou após o final do 2º trimestre, tem 28.604.000, arredondado. Os gastos com pessoal ficaram abaixo do limite prudencial, da mesma forma que o anterior, eu vou resumir aqui. As diárias foram um total de 420 diárias, com montante de 218 mil, não é? Mas não há o relatório do amparo legal, da mesma forma, para a concessão das serviços diárias. E no relatório da auditoria interna não há o parecer conclusivo sobre os procedimentos de concessão. As licitações feitas nas várias modalidades estão demonstradas no anexo 2º, e o relatório da auditoria interna, ela é feita, mas sem se manifestar de acordo com, que eu coloco no relatório como no anterior, de acordo com o artigo 74 da Constituição Federal. Mas, diante do que foi colocado pelo Tribunal de Contas, entendo que houve cumprimento do que determina o parágrafo 4º do artigo 59 da Constituição e solicito que se encaminhe cópia desse parecer àquele órgão para conhecimento. Então, basicamente, é o mesmo relatório, a mesma situação anterior. Finalmente, o 008. O 008 é composto de 29 volumes, totalizando 4.396 folhas. E diz respeito ao 4º trimestre de 2015. Pulo o relatório e analiso, no meu voto, as mesmas condições, que são os aspectos orçamentário e financeiro, gasto com pessoal, prestação de contas e recursos antecipados diárias, licitações, contratos e atos jurídicos análogos, relatoria da auditoria interna. Em relação aos aspectos orçamentários e financeiros, o balanço financeiro mostrava um saldo de R$ 83.335.605,40 no trimestre anterior e no final do quarto trimestre de R$ 25.464.761,41. Os gastos com pessoal ficaram abaixo do limite de alerta, como nos outros 2 casos. A questão de diárias foram 458 diárias, no total 220 mil, mas da mesma forma não há um relatório para demonstrar o amparo legal para a concessão. As licitações, contratos e atos jurídicos análogos estão demonstrados no anexo 2º e a relatoria da auditoria interna, ela é apresentada, mas nosso entendimento não segue o que estabelece o artigo 74 da
cumpriu o que determinou o parágrafo 4º do artigo 59 da Constituição do Estado e solicita que se encaminhe desse parecer, cópia desse parecer àquele órgão para conhecimento. Então, basicamente, os 3 votos eles são assemelhados. Eles demonstram o balanço orçamentário entre o início do trimestre e o final, faz um relato das licitações, mostra que as diárias giram ao redor de 250 mil em cada trimestre, mas não há uma demonstração clara da responsabilidade. A questão de pessoal fica dentro do limite prudencial e o balanço não fica claro de acordo com o artigo 74 da Constituição Federal. Mas o tribunal, de qualquer forma, faz a prestação de contas. E, com essas observações que faço nos meus votos, eu peço apoio para que seja aprovado e seja encaminhado a quem de direito para que tome as providências necessárias. Senhores deputados, o eminente deputado Fernando Coruja emitiu parecer aos seguintes ofícios: 0189.3/2016, de origem do Tribunal de Contas, e, aliás, todos os 3 que vou ler têm origem no Tribunal de Contas, e o primeiro deles diz respeito ao relatório de atividades do Tribunal de Contas do Estado relativo ao primeiro trimestre de 2016. O segundo parecer é o ofício 0699.9/2016, também de origem do tribunal, trata do segundo trimestre de 2016. E o terceiro ofício, que é o de número 008.5/2016, trata do relatório do 4º trimestre de 2016. E nos 3 pareceres, o eminente deputado Fernando Coruja emite o seu relatório e voto, que é pelo encaminhamento do presente relatório ao Tribunal de Contas do Estado. Relembro a Vossas Excelências que, na reunião passada, o deputado Coruja fez a distribuição do relatório a Vossas Excelências para conhecimento e manifestação. Feita a leitura, consulto os senhores deputados se aprovamos ou não o parecer do deputado Coruja para a remessa dos mesmos ao Tribunal de Contas. Os senhores deputados, concordam, permaneçam como se encontram. Aprovados os 3 pareceres. Mais alguma manifestação, deputado Coruja? Não tem nem mais um projeto a relatar. Alguns projetos que tenho vista, no momento adequado, que o presidente... Vamos tratar em breve. Senhores deputados, antes de passar ao deputado Milton Alves, eu quero aqui, em nome da comissão, cumprimentar o eminente deputado José Hamilton Schaef pelo seu aniversário no dia de hoje. Parabéns, deputado. Obrigado. Todo sucesso. Deputado Milton Alves, Vossa Excelência, com a palavra. Tem algum projeto? Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada. Não tenho projeto só a relatar na manhã de hoje, presidente. Deputado Antônio Aguiar. Senhor presidente, senhores deputados, não temos matéria a relatar. Deputado Gabriel Ribeiro, Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores deputados. Eu tenho aqui 2 projetos a relatar. O primeiro é parecer ao projeto de lei número 0239.0/2017, que de origem do governador do estado, que autoriza a cessão do uso de imóvel no município de Curitibanos. Esse projeto de lei de autoria do governador, acima identificado, é destinado a autorizar o Poder Executivo a ceder o uso de imóvel para o município de Curitibanos. Foi tramitado na CCJ, onde foi apreciado, encaminhado aqui para Finanças. E conforme se depende do artigo 1º, o objeto do projeto de lei é autorizar o Poder Executivo a ceder ao município de Curitibanos, pelo prazo de 10 anos, o uso gratuito do imóvel com área de 2.220 metros quadrados, com benfeitorias matriculadas sob o número 4.209 no registro de imóveis da comarca de Curitibanos e cadastrado no número 02338 no Sistema de Gestão de Patrimonial da Secretaria de Administração. A cessão do uso do imóvel em questão, antiga Gered, tem por finalidade a instalação de órgãos da administração pública municipal.
Segundo o artigo 5º do projeto de lei, serão de responsabilidade do cessionário os custos, obras e riscos inerentes aos investimentos necessários à execução deste objeto do projeto de lei, inclusive de conservação, segurança, taxas, incidentes, bem como quaisquer outras despesas decorrentes do seu uso, observado disposto no artigo 4º. Pelo que se depreende aqui, senhor presidente, meu voto é pela aprovação do presente projeto de lei. Senhores deputados, relatório e voto ao projeto de lei 0239.0/2017, que autoriza a cessão de uso de imóvel no município de Curitibanos. O autor da matéria é o Governo do Estado e o relator no âmbito interno desta comissão, o eminente deputado Gabriel Ribeiro. E Sua Excelência, ao emitir o seu relatório e voto, o faz pela aprovação do presente projeto de lei. Em discussão, não havendo quem quer discutir em votação. Senhores deputados, com cópia, permaneça como se encontra. Aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra. Parecer ao projeto de lei de número 0053.3/2017, que dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias e serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação ICMS. O autor é o deputado Patrício Destro. Relatório. Com amparo regimental, o presidente desta Comissão de Finanças e Tributação designou-me para relatar o supramencionado projeto de lei de origem parlamentar, dispondo sobre a cassação da eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do Imposto de Operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, ICMS, do estabelecimento que adquirir, distribuir, transportar, estocar, revender ou expor à venda quaisquer bens de uso, gêneros alimentícios ou quaisquer outros produtos industrializados, fruto de descaminho, contrabando ou falsificação, roubo ou furto, independentemente de eficar ou não caracterizada a receptação. A proposta vem estruturada em 8 artigos e, além da cassação da eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS, estabelecido no artigo 1º, destaca-se a penalização dos sócios do estabelecimento punido, artigo 3º. B. A divulgação no portal do Estado e no Diário Oficial da relação dos estabelecimentos penalizados, artigo 4º. C. A perda do estabelecimento penalizado das mercadorias apreendidas por se enquadrarem nas condições previstas no artigo 1º do projeto de lei, artigo 5º. E D. A perda, pelo estabelecimento penalizado, dos créditos tributários originados nas transações com as características descritas pelo artigo 1º do PL em análise, artigo 6º. Segundo a justificativa do autor, acostada às folhas 5 e 9 dos autos, o projeto de lei em comento visa dotar o poder público de dispositivos legais que lhe permitam desarticular as ações de receptação e impor sanções àqueles que optarem por adquirir mercadorias com maior margem de lucro, sem qualquer cuidado com a procedência e, dessa forma, coibir e desestimular as ações conexas que geram rentabilidade da ação criminosa. Acrescenta o autor ainda que a proposta estende penalidade à pessoa dos sócios da empresa, impedindo-os de exercerem o mesmo ramo de atividade, ainda que em estabelecimentos distintos daquele. Na CCJ, a matéria foi aprovada por unanimidade. As folhas 15, 16 e 17 foram anexados ofícios de apoio à matéria ventilado pelo presente projeto de lei da Federação das Câmaras de Dirigentes Logísticos de Santa Catarina, do Conselho da Federação dos Empresariais de Santa Catarina e da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina. É o relatório. Passa ao voto. No âmbito desta Comissão de Tributação e Finanças, a análise da presente matéria deve ser feita levando-se em consideração os aspectos financeiros e orçamentários, de forma que preceitua o inciso 2º do artigo 142 e incisos do artigo 73 do REALESC. Dispõe o artigo 142.2 do REALESC. Antes da deliberação do plenário, as proposições, exceto os requerimentos, moções ou pedidos de informações, serão submetidos à manifestação das comissões, cabendo, por segundo, a Comissão de Finanças e Tributação, quando a matéria depender de exame sobre os aspectos financeiros e orçamentários, manifestar-se quanto à compatibilidade ou adequação ao plano plurianual, à lei de diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e pronunciar-se sobre o mérito das matérias de seu campo temático ou áreas de atividade. Com efeito, analisando os aspectos orçamentários e financeiros do presente projeto de lei, a meu ver, a proposição não importa em diminuição ou aumento da receita ou despesa pública, não afetando, por conseguinte, as peças orçamentárias vigentes. Por outro lado, importante destacar o mérito abordado no projeto de lei em apreço, que possui como objetivo dar ao poder público mais mecanismos para o desestímulo e controle aos crimes de descaminho, contrabando, roubo e furto, penalizando as pessoas receptadoras dos produtos advindos dos crimes citados, com a cassação da eficácia da sua inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS do Estado.
O parecer acostado pela Assessoria de Segurança da Associação Nacional de Transportes e Cargas e Logísticas, NTC Logística, com dados da Federação das Empresas de Transporte, Cargas e Logísticas do Estado de Santa Catarina, FETRANSESC, traz números alarmantes no tocante ao roubo de cargas no Brasil e no Estado, mostrando um crescimento exponencial e afirmando que os crimes de roubo e furto, se somados, orbitam em torno de 600 ocorrências ano no Estado de Santa Catarina, o que acaba por evidenciar a relevância da matéria tratada na presente proposição. Diante do exposto, manifesto-me pela aprovação do projeto de lei de número 0053.3/2017. Esse é meu voto, senhor presidente. Parecer e voto ao projeto de lei 0053.3/2017, que dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. ICMS. O relator da matéria é o deputado Gabriel Ribeiro e o autor, o deputado Patrício Destro, que se faz presente membro desta comissão. E o relatório é pela aprovação da matéria. Eu abro a discussão. O deputado Coruja solicitou a palavra primeiro, depois o deputado Milton Alves. Senhor presidente, senhores deputados, eminente deputado Patrício, propositor da matéria, eminente deputado Gabriel, o relator nesta comissão. O projeto em análise dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes de imposto sobre circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação do ICMS. É evidente que o projeto tem um bom objetivo. A ideia é de que coibir a venda de produtos contrabandeados, frutos de descaminho, de falsificação e mesmo de receptação. A minha dúvida, ela está colocada em algumas questões. Primeiro, nós estamos tratando, inclusive, de transporte interestadual. Depois, o que diz o artigo 1º? Que será cassada em determinadas situações. O estabelecimento que adquirir, distribuir, transportar, estocar, revender ou expor qualquer bem de consumo, gêneros alimentícios ou outros produtos. Furto, descaminho, contrabando, falsificação, roubo ou furto, independente de ficar caracterizado da receptação. E diz que, a partir disso, então, o poder público estadual poderia cassar essa... Pergunta primeiro, independente de receptação. Então, as situações colocadas são muitas. Depois, nós temos aqui, quem é que vai dizer que esses produtos eles são frutos de descaminho, contrabando, falsificação, roubo ou furto? Né? Nós vamos deixar para o executivo dizer, para o fiscal chegar lá e dizer, esse produto aqui é de... Ele está falsificado, esse produto, ou imputar a qualquer desses verbos ou desses substantivos, no caso aqui. Então, eu entendo que... Porque uma coisa é o objetivo da lei. Tá bom. Agora, a aplicabilidade, nós temos que ter uma lei que seja aplicável e não produza desmandos. Porque, veja, quem é que vai dizer que os produtos são falsificados? O executivo? É preciso ter uma decisão judicial, que o sujeito estava negociando com produtos... Então, eu entendo que... porque senão a gente não pode fazer uma lei que dá um poder muito grande ao executivo, né, de fechar qualquer estabelecimento, porque essas coisas são... Então, gostaria de um esclarecimento melhor sobre essa questão, inicialmente. Deputado Milton Alves, com a palavra. Senhor presidente, primeiro cumprimentar a iniciativa do deputado Patrício Destro
e também corroboro com as preocupações do deputado Fernando Coruja, mas acredito que trata-se de uma bela iniciativa para o Estado de Santa Catarina, porque nós temos que começar a criar dificuldade para os bandidos. Nós temos uma dificuldade hoje tão grande, por exemplo, o Rio de Janeiro, ninguém mais quer transportar para lá. Os custos ficaram astronômicos, né? Porque se rouba a carga a cada minuto, né? Santa Catarina já está tendo uma incidência muito grande, né? E nós precisamos dar instrumentos legais para que a polícia de Santa Catarina, que é uma polícia eficiente, possa, baseado na lei, fazer a sua ação, né, com mais eficácia. Eu acredito que essa lei, inclusive, ela pode ter uma eficácia muito grande no que diz respeito à preocupação de receptadores, né, que hoje é tão fácil, né, receber mercadorias roubadas, ninguém fiscaliza, e eles começaram a se preocupar, porque tem uma lei que trata de uma punição severa, né, excluindo, fechando o seu negócio, né? E quando as mercadorias são objeto de furto e roubo, normalmente se nota, né? Quando a oferta é demais, o santo desconfia. E aí tem bons indícios para se trabalhar. E como está se trabalhando também, o Brasil está desenvolvendo muitos sistemas que vão facilitar a ação policial na detectação do descaminho, né? Um veículo sendo roubado, ele facilmente poderá ser descobrido o seu itinerário, né? Mesmo que às vezes fora em áreas de sombra de GPS, já está sendo estudado medidas para isso. Então, vai se ter ação policial mais eficiente, né? Porque a gente tem que se aprimorando também, não é só o bandido, o Estado tem que se aprimorar. E isso vai facilitar a aplicabilidade dessa lei. Permite uma pequena parte, deputado. Pois não, deputado. Não, eu concordo que é preciso, evidentemente, ter um instrumento, e me parece a proposta do deputado Patrício Desso muito adequada. Eu entendo que talvez se precisássemos fazer uma avaliação melhor no texto do projeto de lei, talvez reunir alguém do Judiciário, para a Procuradoria, fazer um debate melhor, para nós não criarmos uma situação, porque, veja bem, se você tem uma situação dessa, de repente o sujeito vai lá, fecha a loja, o cara não tem mais cadastro. O cara entra com ação contra o Estado, ganha ação. Ficou fechada um ano, aí o Estado tem que pagar. Uma lei, ela precisa ser muito bem colocada para ela não só ter eficácia do ponto de vista prático, como nós queremos, mas não criar problema no futuro para o próprio Estado. Eu acho que aqui precisava ter uma coisa melhor de dizer como é que vai ser caracterizado esse, né? Precisa ter, talvez, uma comissão, precisa ter uma colocação melhor de que forma isso vai ser feito no texto legal, me parece, para não criar problemas para o próprio Estado no futuro. Então, talvez pudesse... tanta importância que eu acho que poderia fazer um debate, trazer algumas pessoas aqui, fazer uma avaliação melhor para a gente fazer um texto mais, talvez, mais claro nessas questões. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, mas o deputado Patrício quer fazer manifestação, que é o autor da matéria. Bom dia, presidente. Bom, vamos lá. A construção desse projeto ela foi feita com várias mãos. Na verdade, ele não surgiu apenas dentro do nosso gabinete. Foi construído com o DIC, em Joinville, a Divisão de Investigações Criminais. Foi construído também com a parceria da própria FETRANSESC. Foi utilizado como base um projeto de lei pioneiro, que é do Estado de São Paulo, que foi o primeiro a implantar hoje a cassação do ICMS no Estado
para quem recepta veículos furtados ou roubados, haja em vista que o crescimento alarmante do furto e roubo em Santa Catarina tem chamado a atenção de todo mundo. Eu vou dar alguns dados aqui. Hoje, a cada dia, 2 caminhões são furtados ou roubados no estado. E isso, há 2, 3 anos atrás, era quase nada, não existia esse número. E o número tem crescido a cada dia. No Rio de Janeiro, já passa de 2.000 veículos furtados ou roubados por mês. E eles estão tentando construir alguma coisa para acabar com o receptador. Se nós não destruirmos a indústria da receptação, você vai continuar fazendo com que essas quadrilhas continuem agindo, e elas saíram hoje do estado de São Paulo, porque elas não atuam mais lá, e estão no Rio de Janeiro e partindo para Santa Catarina. Tem um projeto parecido como esse também, que está tramitando aqui, que é meu, que fala sobre a questão dos desmanches, que é o desmanche legal, que ele também caça a inscrição estadual do receptador de peça de veículo furtado ou roubado. Só para ter uma ideia, em Joinville, esse ano já foram furtados ou roubados 1.000 veículos. E o que acontece? A Polícia Civil sabe todos. Hoje, se essa lei for aprovada, a Polícia Civil fecha todos os receptadores de cargas ou de desmanches de carros no estado de Santa Catarina. Eles sabem todos eles. Tem gravações, tem acompanhamento. Hoje a DIC no estado é especialista nesse assunto. Tem delegacia especializada em Santa Catarina só para isso. E assim que for aprovado esse projeto, o governo do estado de Santa Catarina confirmou que vai abrir uma delegacia especializada só para gerenciar furto e roubo de veículo e carga. Então, assim que tiver um projeto em mãos, eles vão poder trabalhar no estado para poder fazer o fechamento dessas pessoas, dessas quadrilhas que agem no estado. Porque não tem outra alternativa. Hoje não adianta você criar uma delegacia especializada em furto e roubo de carga ou de veículo se você não tem uma lei que consiga fazer com que esse crime deixe de ser vantajoso. Volto a dizer, esse ano em Joinville foram presos 40 proprietários de desmanche na cidade. 40 proprietários de desmanches. Eles ficaram presos uma semana. Voltaram para os seus estabelecimentos que continuam abertos e eles continuam furtando os veículos e desmanchando. E o pior, como o estado de São Paulo fechou as portas, eles estão trazendo os veículos para desmanchar em Santa Catarina. E vai continuar trabalhando assim cada vez mais, porque enquanto os outros estados estão fazendo as suas leis e dificultando ainda mais o trabalho, nós, com leis mais tranquilas, menos severas, estamos fazendo com que seja vantajoso montar essa indústria aqui no estado. Ou nós afastamos esse pessoal daqui de vez, ou eles vão cada vez vir com mais frequência para o estado para atuar aqui em Santa Catarina. Deputado Coruja, o que o projeto diz é que ele vai passar para as mãos da polícia ou da organização especializada no caso, o direito de poder fechar esse estabelecimento. A polícia vai identificar quem são essas quadrilhas, vai mandar essa informação para a Secretaria da Fazenda do Estado, que vai imediatamente caçar a inscrição estadual de uma empresa. Tudo isso só vai poder ser feito com boletim de ocorrência, ou seja, com o registro do crime. Então tem o registro do crime, tem a denúncia feita pela polícia, tem a investigação da polícia, tem o julgamento feito pela justiça e tem o poder do Estado de fechar aquele estabelecimento. Hoje o que acontece? Você prende o autor, mas a empresa dele continua funcionando normalmente. Se você não conseguir fechar o cara que revende, ele vai continuar trabalhando. Eu vou dar o exemplo do carro. Eles pagam R$1.000 por um carro hoje para o bandido. R$1.000 custa um carro. Aí você vai lá e desmancha o carro inteiro. Aí você vai lá no ferro velho, compra a porta, compra o motor, compra o vidro, compra isso, compra aquilo. E se você juntar tudo isso, dá aí 30, 40, 50 mil reais. O cara pagou R$1.000 por um veículo para o bandido furtar ou roubar para desmanchar e ganhou 30 ou 40 mil reais. Então, se nós não conseguimos tirar do mercado o cara que vende, tirar do mercado é fechar, porque o receptador é o maior de todos os bandidos, porque é ele que alimenta a cadeia principal. Se não tiver quem compre o produto receptado, não tem por que ter o roubo, não existe por quê.
Então, se nós não acabarmos de alimentar esse cara, nós vamos continuar, infelizmente, fazendo com que esse crime seja vantajoso. Hoje, em Joinville, vou citar a minha cidade, mas é no estado inteiro, é o crime que mais cresce. E o que mais nos preocupa agora? Como todos esses veículos hoje são rastreados, os nossos carros, a maioria, o meu veículo hoje não funciona se o bandido não tiver a chave. Antes eu chegava no estacionamento e o meu carro não estava mais lá, ele furtou. Claro que é ruim perder um bem, mas é muito melhor chegar e não encontrar o carro do que eu chegar em casa e o bandido botar a arma na minha cabeça para poder pegar a minha chave para levar o carro. É o que está acontecendo nesse momento. Então, o que nós precisamos agora é acabar com o cara que compra isso. Se nós não acabarmos com essa indústria, cada vez, e pessoas estão morrendo por isso, motoristas de caminhão estão morrendo por isso, porque os sequestros acontecem, eles levam o caminhoneiro junto e, infelizmente, em alguns casos, os bandidos matam e tiram a vida do motorista. A parte. Evidente que concordo tudo que foi colocado por Vossa Excelência, acho que está tudo muito bem colocado. A única preocupação que eu estou colocando é que a gente, com o cacuete de médico, aqui o deputado Antônio Aguiar, sempre que você prescreve um remédio, você fica preocupado nos efeitos colaterais. Com certeza. Lá, um remédio tem efeito colateral. Se eu dou para a polícia a possibilidade de fechar o negócio, qualquer negócio com boletim de ocorrência, e encaminhar, você veja a situação que eu crio, né? Quer dizer, mas, deputado Coruja, a polícia tem fé pública. Não, mas ela tem fé pública. Todo mundo tem fé pública. Sim, mas ela tem fé pública. Mas se eu não confiar na polícia, eu vou confiar em quem? Não é uma questão de confiança. Sim. A polícia é uma instituição. Que faz uma investigação. Na instituição nós confiamos. Nas pessoas, eu, infelizmente, não confio. As pessoas, de maneira geral, porque isso não é uma confiança das pessoas. As coisas legais elas não podem partir do pressuposto da confiança. A questão legal ela não é de confiança. Não, eu concordo. Ela precisa ter um dispositivo que não tem a ver com confiança. Mas o dispositivo, deputado Coruja... Eu só entendo... eu vou votar a favor. Eu só queria sugerir, acho que o projeto está bom, que se pudesse, de repente, avaliar a questão da maneira que isso vai ser feito. A maneira não, hoje... Me parece que, assim, por exemplo, um boletim de ocorrência feito pela polícia me parece um instrumento não é. muito frágil para você... A polícia faz uma investigação, prende o cara, registra a ocorrência, vai para a justiça, comunica o Estado, que automaticamente, assim que a justiça dá o encaminhamento, o Estado a justiça, faz... a justiça não está aqui. Não, mas ele faz o fechamento. Quando o você diz o executivo. O executivo. Aqui não está envolvido o Poder Judiciário. Sim, mas baseado em provas, deputado Coruja. Tem uma investigação por trás disso. Né? O que não dá é quanto... a minha preocupação é a seguinte, beleza, vamos dizer que quando transitar de julgado, são 10 anos o Poder Judiciário. Não acho que seja transitado. Não acho que seja transitado de julgado. Eu acho que só preciso achar um mecanismo... Mas qual? Que não seja o mecanismo da investigação. A Secretaria da Fazenda. Não, até a Secretaria, entendeu? Mas é a Secretaria que vai ter que decidir. Ela que tem o poder de caçar a inscrição estadual. Isso diz. É preciso ter uma coisa melhor... Mas se a mercadoria que não está colocado aqui de que maneira vai ser feito. Aqui não tá, no projeto não diz, nem diz que é o boletim de ocorrência, não está colocado aqui como é que vai ser feita essa comprovação. Como é que vai ser fechado? Ele vai ser fechado mediante a investigação da polícia. Não, mas aqui não tem. Comunicado. Posso ler o projeto? Como é que... Senhores deputados, vamos adiantar a discussão, porque temos outras matérias na pauta para deliberarmos. Por gentileza. A palavra está com Vossa Excelência para dar a explicação solicitada pelo deputado Coruja quanto ao projeto. Deputado Coruja, o senhor quer que eu faça a leitura do projeto como um todo? Não, só essa questão de como é que vai ser, embasado em que vai ser... Tá, vamos lá. Espera aí. Vai ser feita a regulamentação junto com o Estado, obviamente, né? Até porque não seria prerrogativa nossa, até poderia ser prerrogativa nossa, mas faria com que a lei ficasse cada vez mais engessada e mais demorada, deputado Coruja. Vamos lá. Não tem
Vossa Excelência continua com a palavra. Tem condições de falar agora ou quer examinar para falar depois do prosseguimento de mais algum projeto? Não, deixa eu só terminar a explicação. Na verdade é o que ficou conversado entre a Secretaria de Segurança Pública junto com os outros órgãos, de que a própria se criaria em seguida uma delegacia especializada que deve agir a partir de novembro ou dezembro aqui no Estado, para poder, obviamente, regulamentar a lei, né? O caçamento da inscrição estadual seria feito baseado na investigação feita pela polícia e na comprovação dos fatos também. O processo seria encaminhado ao Poder Judiciário e, obviamente, seria notificada a Secretaria de Fazenda para que ela pudesse provavelmente abrir uma investigação também, um processo administrativo para cassação da inscrição estadual. É o que acontece hoje, inclusive, no estado de São Paulo, né? Onde eles fazem a cassação da inscrição estadual desse estabelecimento que está aberto, mas que está revendendo produto oriundo de furto e de roubo. Lembrando, deputado Coruja, que ele teria que ter, dentro do estabelecimento dele, produto oriundo de furto ou de roubo. E só isso já caracteriza um crime, porque ele já está revendendo um produto que foi furtado ou roubado, ou seja, que não passou pelos trâmites legais. Para encerrar a discussão, deputado Milton Alves. Senhor presidente, para concluir, eu solicitaria que nós colocássemos em votação, pela importância da lei. Eu tenho certeza que uma lei dessa vai ensejar, né, uma regulamentação específica por parte do Executivo para fazer cumprir essa lei. Mas ela é muito importante e eu até sugiro que nós, aqui na Assembleia Legislativa, sugerimos para a mesa para que a gente dê ampla divulgação dela, pois ela tem esse objetivo de fazer com que o receptador pense duas vezes antes de comprar uma carga roubada. É isso, senhor presidente. Finalizada a discussão, em votação, parecer e voto ao projeto de lei 0053.3/2017. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontra aprovado. Senhor presidente, Ainda com a palavra o deputado Coruja, depois da aprovação do projeto. Evidentemente, agora eu volto a insistir, né, porque a lei, pela nossa Constituição, uma lei ela não pode criar ou tirar direitos, né? O regulamento previsto no artigo 84 da Constituição não pode criar ou tirar direitos. Só pode, diz lá, compete ao presidente da República, o governador, regulamentar as leis no estrito contexto do texto aprovado. A preocupação que eu tenho é com porque a gente fica olhando quando nós votamos uma lei, nós precisamos... Por que está cheio de discussão na justiça aí? Vai tudo para o Supremo. Claro, as leis brasileiras a gente faz a lei, às vezes, e nem sem preocupar com o que vai acontecer ali na frente, na discussão. O que vai acontecer do ponto de vista prático? Então, eu entendo que ainda se poderia discutir essa questão, talvez fazer uma emenda no plenário e tal, para ter uma coisa mais clara dessa questão, porque apenas a ideia do fechamento e possibilitando que, não tendo bem muito claro de que maneira isso vai ser feito, pode criar situações legais futuras muito... né? Gostaria de, por exemplo, não advogo, sou apenas um bacharel de direito, estou impedido de... Mas me parece claro que qualquer estabelecimento fechado... Pela conclusão, senhor deputado. De qualquer forma, o deputado Coruja ainda tramita na Comissão de Segurança Pública e lá há possibilidade ainda de fazer emendas antes do plenário. Mas, por último, ainda o comentário do deputado Zé Milton Schaefer. Eu quero, presidente, de maneira bem rápida, até para... Estava aguardando a votação, obviamente fomos favoráveis, mas eu quero cumprimentar o deputado Patrício Destro pelo projeto, também o Gabriel Ribeiro pelo voto do qual acompanhamos como relator. O que o deputado Coruja coloca, ele merece uma grande reflexão. Nós aqui na casa já aprovamos várias leis, né, principalmente essas que dão poder de polícia, de fiscalizatório, que muitas vezes na regulamentação o Poder Executivo os órgãos muito corporativos dentro do Poder Executivo acabam distorcendo
o espírito da lei. A lei é ótima, é necessária, eu acho que é um grande exemplo. Nós temos que realmente fechar a torneira, né? Para aquele que compra mercadoria roubada ou outro tipo de mercadoria que às vezes entra ilegalmente no Estado. Mas tem que ter uma preocupação com a regulamentação, porque nós acompanhamos outras leis que nós votamos aqui, que tinham um grande objetivo e que depois na regulamentação dos órgãos, graças ao corporativismo de cada instituição, de se elevar, de se colocar, às vezes o servidor público, alguns por algum momento esquecem, né, na verdade, que o patrão deles é o povo e acaba criando uma série de regulamentos e prejudicando a própria população. Então, eu acho que o debate foi muito, eu estava ouvindo atentamente, cumprimentar ao autor do projeto, o relator e também ao deputado Coruja por essa reflexão. Eu acho que o projeto tem que ser um pouco mais aperfeiçoado e nós temos que ter um cuidado aqui no aprovar projetos de origem de poder de polícia, de fiscalização, porque eu tenho observado ao longo desses 7 anos que estou aqui nessa casa, que alguns projetos acabaram sendo desviados do seu objetivo nas suas regulamentações, atendendo a interesses altamente corporativos das instituições. Isso aí acontece com frequência, mas eu tenho certeza, deputado Patrício, que o seu projeto ele vai marcar época na questão do roubo de cargas em Santa Catarina e principalmente por fechar a porta dos receptadores. Eu acho que tem muito mérito nisso, mas temos que ter um cuidado grande ainda no aperfeiçoamento desse projeto. Mas meus cumprimentos. Para finalizar, deputado Antônio Aguiar. Eu gostaria de parabenizar o deputado Patrício Destro pelo projeto e dizer que realmente falta só o encaminhamento para a regulamentação no Estado. O Estado tem que regulamentar o projeto. Parabéns pela iniciativa, deputado. Deputada Luciane Caminati, Vossa Excelência tem algum projeto para relatar? Nada, presidente. Deputado Patrício. Nada a relatar, presidente. Senhores deputados, temos 2 projetos com vistas aos senhores deputados. O primeiro deles é o projeto 0184.2/2016, de autoria do Governo do Estado, que altera o artigo 2º da Lei 13.993, de 2007, que dispõe sobre a consolidação das divisas intermunicipais do Estado de Santa Catarina e adota outras providências correlatas. Houve solicitação de vistas para o deputado Fernando Coruja e deputado Marcos Vieira. O relator da matéria, deputado Milton Alves, Sua Excelência, emitiu seu relatório e voto que é pela aprovação. Faço a devolução sem manifestação. Consulto o deputado Coruja. Também sem manifestação. Coloco, então, em votação. Os senhores deputados concordam com o parecer do deputado Milton Alves ao projeto de lei 0184.2/2016, permanece como se encontra aprovado. O segundo deles trata-se do PL 0055.5/2016, de autoria da eminente deputada Ana Paula Lima, que dispõe sobre as condições adequadas de convivência e repouso ofertadas aos profissionais nas instituições de saúde públicas e privadas. No âmbito interno desta comissão, o relator é o deputado José Milton Schaeffer, que optou pela rejeição da matéria. No entanto, houve solicitação de vista, deputada Luciane Caminati e deputado Antônio Aguiar, e ficou acordado para deliberarmos no dia de hoje. Consulta a deputada Luciane. Presidente, eu tenho um parecer que eu gostaria de fazer leitura sobre o voto vista. Mas, antes disso, consulta o deputado Antônio Aguiar. Devolve-se a manifestação com a palavra da deputada Luciane Caminati. Para ser breve, vou direto à leitura do voto, do parecer. É de competência desta Comissão de Finanças e Tributação, na forma do artigo 73 do Regimento Interno da LESC, inciso 1 e 2, analisar proposições que versam sobre matéria financeira e orçamentária e proposições que versam sobre aspectos financeiros e orçamentários de quaisquer proposições que importem aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública, quanto à sua compatibilidade ou adequação com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual, e do artigo 142, inciso 2º, que determina a manifestação da Comissão de Finanças e Tributação quando a matéria depender de exame sobre os aspectos financeiro e orçamentário, manifestar-se quanto à sua compatibilidade ou adequação ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias e ao Orçamento Anual e pronunciar-se sobre o mérito das matérias no seu campo temático ou área de atividade.
Ainda segundo a Carta Política de Santa Catarina de 89, em seu artigo 58, é de competência da Assembleia Legislativa exercer a função de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e dos órgãos e entidades da administração pública quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e aplicação das subvenções e renúncia de receitas, que será exercida pela Assembleia mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. No seu parágrafo único, prestando contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado responda ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária. Esse projeto de lei, portanto, objetiva garantir direitos básicos de convivência e repouso durante a permanência dos profissionais de saúde, conforme a emenda modificativa de número 1, que alterou o caput do artigo 1º. O objetivo da lei da Lei de Responsabilidade Fiscal foi de instituir normas de finanças públicas para o controle dos níveis de endividamento estatal, mas não a legitimação para a institucionalização de uma política pública com profissionais de saúde sem direitos básicos em relação à jornada de trabalho e aos descansos legalmente previstos. A dívida consolidada líquida de Santa Catarina está em 8,25 bilhões, conforme o relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre deste ano, o equivalente a 39,68% da receita corrente líquida. A renúncia fiscal está em 5,5 bilhões, conforme a LDO de 2017. O passivo da educação em mais de 5 bilhões, conforme o relatório do técnico do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. E a dívida da saúde em 768 milhões, ou seja, alegar expansão da despesa pública quando o mérito deste projeto de lei é saúde do trabalhador da saúde. E relativizar a lei de responsabilidade fiscal e utilizá-la como meio para impedir a concretização de direitos legalmente adquiridos, portanto, em lei. Ao invertermos o raciocínio presente, chegaremos à tese de que os direitos constitucionais individuais e sociais são contrários ao equilíbrio fiscal do Estado de Santa Catarina, ou que nos períodos de queda da arrecadação orçamentária, como a mencionada pelo diretor do Tesouro Estadual, os direitos devem ser revogados para a preservação do equilíbrio financeiro, o que é um grande contrassenso. Evidente que o objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal é mais amplo, como a própria normatização no seu artigo 1º, que eu me eximo de fazer a leitura. Ao alegar nas folhas 41 que não há nos autos o demonstrativo de impacto financeiro, orçamentário, o diretor do Tesouro Estadual, senhor Frank Ribeiro Correia, deveria informar ainda da impossibilidade de quantificar nas inúmeras estruturas dos estabelecimentos públicos e privados de saúde do Estado de Santa Catarina, tratando da questão de mérito essencial aos profissionais da saúde, deixando de relativizar a saúde do trabalhador por formalidade da Lei de Responsabilidade Fiscal, que dizem respeito à prevenção de riscos no equilíbrio das contas públicas, que provoquem uma expansão descontrolada da dívida pública, o que não é o caso. E o relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre registrou dívida consolidada de 39,68% da receita corrente líquida, de um limite de 200% fixado pelo Senado Federal. Esse projeto de lei, ao garantir condições adequadas de convivência e repouso dos profissionais da saúde, farão você repensar, viu, presidente? Este projeto de lei, ao garantir condições adequadas de convivência e repouso dos profissionais da saúde, está em linha com o seguinte acórdão do TST. Intervalo intrajornada, jornada de 24 horas consecutivas. Encontra-se consagrado nesta Corte, por meio de orientação jurisprudencial, número 342 do TST, o entendimento de que é inválida a cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho, contemplando a supressão ou redução do intervalo intrajornada, porque este constitui medida de higiene, de saúde e de segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública.
Artigo 71 da CLT e artigo 7º, inciso 22º da Constituição. Infenso à negociação coletiva. O artigo 71 da CLT assim preceitua: em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será no mínimo de 1 hora. E, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder 2 horas. Quanto à quantidade de horas, depreende-se da norma supracitada que a obrigação do empregador é de conceder, no mínimo, 1 hora por turno. Sendo concedida 1 hora, a empresa estaria cumprindo o disposto neste artigo da CLT. Entretanto, há que se buscar a finalidade da lei. Conforme já citado na orientação jurisprudencial 342, trata-se de medida de higiene, saúde e segurança do trabalho. Ela visa que, em período superior a 6 horas e inferior a 10 horas, a jornada de trabalho considerada normal, o indivíduo goze de um período mínimo de descanso no meio dessa jornada para que o trabalho não afete a sua saúde, a saúde do trabalhador. Entretanto, no presente caso, trata-se de jornada anômala de 24 horas seguidas, onde, em tese, há 2 jornadas seguidas superiores a 8 horas. Em cada uma dessas jornadas, o reclamante tem direito a um intervalo para descanso. O reclamante requer a concessão de 3 horas por turno de 24 horas. Todavia, o artigo 71 da CLT limita em 2 horas um intervalo por jornada, se não houver acordo escrito ou contrato coletivo, aumentando este prazo. Portanto, faz jus requerente a 2 intervalos por jornada de 24 horas, sendo cada um de 1 hora. Não é, deputado Aguiar, que é médico? O reclamante não gozou dos referidos intervalos, razão pela qual aplica-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 71 da CLT e o contido na orientação jurisprudencial 307, que assim dispõe: intervalo intrajornada para repouso e alimentação. Não concessão ou concessão parcial. Após a edição da Lei 8.923 de 94, a não concessão total ou parcial do intervalo intrajornada mínimo para repouso e alimentação implica o pagamento total do período correspondente, com acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Bom, eu não vou ler mais legislações aqui, que tem várias decisões do Tribunal Superior do Trabalho, mas vou sintetizar o meu entendimento. Adequado ao acórdão do TST sobre intervalo intrajornada para jornada de plantão de 24 horas, esse projeto de lei não impactará o montante da despesa primária da execução orçamentária através da LOA de 2017. Sendo que o Executivo deverá adequar sua execução por meio do Decreto de Programação Financeira e cronograma de execução mensal de desembolso normatizado pelos artigos 8º e 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, por mudanças nesse decreto feitas bimestralmente, a execução financeira desse projeto de lei tornar-se-á compatível com as leis orçamentárias vigentes, principalmente com a meta fiscal da LDO deste ano, sendo que nos últimos anos essa meta foi descumprida sem autorização legislativa. Ao invés da relativização do mérito da Lei de Responsabilidade Fiscal, faz-se necessário interpretá-la em sua forma sistemática e utilizar o controle da despesa primária normatizado nessa lei nos seus artigos 8º e 9º. Por fim, percebe-se ainda que este projeto de lei não produz impacto financeiro na despesa total com pessoal, tendo em vista que não há previsão de nomeação de novos servidores, não produzirá impacto financeiro em relação à meta fiscal da LDO, nem ao equilíbrio financeiro do Estado, pois deverá ser adequado por meio de decreto de programação financeira e cronograma mensal de desembolso, e que, portanto, está compatível com o regimento interno da LESC, com as leis orçamentárias vigentes, com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com a Carta Política Estadual e Federal.
Bem, então, o projeto de lei 555 de 2016, de autoria da deputada Ana Paula, apenas dispõe sobre as condições adequadas de convivência e repouso ofertadas aos profissionais nas instituições de saúde públicas e privadas. Então, do ponto de vista legal, nós temos todo o amparo que uma jornada de 6 horas necessita um repouso, um intervalo de 1 hora, e numa jornada de 24 horas até 2 horas. O que este projeto de lei garante é que tenha um ambiente adequado. E, obviamente, que o ambiente adequado é ter um espaço de repouso, né? Aqui ela não delimita quais são, não é um hotel de luxo, é um hospital, é uma unidade de saúde, de atendimento, é dentro das normas das instituições que a gente já convive. Por isso, condições adequadas de convivência. Então, o meu parecer é pela aprovação do referido projeto. Senhores deputados, quero retificar o meu comentário feito no início da discussão desse projeto de lei. Na verdade, o relator da matéria não é o deputado José Milton Schaeffer, é o deputado Jean Loureiro. Sua Excelência, quando fazia parte desta comissão, emitiu seu relatório e voto pela aprovação da matéria com as emendas modificativas constantes às folhas 8 e 9. No entanto, houve solicitação de vista do deputado José Milton Schaeffer, e Sua Excelência emitiu um voto preliminar que foi pelo diligenciamento, o que restou aprovado nesta comissão. Após o cumprimento do diligenciamento, é que o deputado Zé Milton emitiu um voto vista. E o voto vista do deputado Zé Milton é pela rejeição da matéria. Após o voto vista do deputado Zé Milton, houve solicitação de vista ainda da deputada Antônia Aguiar, que fez a devolução sem manifestação, e agora o voto vice-deputada Luciane Caminati, que é pela confirmação da aprovação da matéria. No entanto, tem precedência o relatório do deputado Jean Loureiro, que era o relator da matéria. E me sinto na obrigação de primeiro botar em votação o relatório e voto do deputado Jean Loureiro. Se aprovado, fica prejudicado os outros 2 votos. Se rejeitado, vou colocar em votação o relatório e voto do deputado Zé Milton. Então, não havendo quem queira discutir, coloca... Discussão, deputado Zé Milton, por gentileza. Presidente, deputada Luciane, senhores deputados, a deputada Luciane faz toda uma colocação e pertinente com relação à legislação trabalhista, mas não é nosso papel aqui discutir leis trabalhistas. Isso é do âmbito da legislação federal e todos os hospitais públicos e filantrópicos existentes hoje em Santa Catarina cumprem rigorosamente a CLT. Se não o cumpre, devem fazê-lo. Então, os espaços já existentes atendem a essas necessidades, deputado Antônio Aguiar, da CLT. O que o projeto propõe é algo a mais, né? É um ambiente suficientemente para todos os funcionários daquele turno, em condições adequadas, inclusive de uma série de órgãos de conforto que os hospitais já procuram atender. Mas seria necessário ampliar todos os ambientes atuais dos hospitais existentes, tanto público quanto privados. Eu tomei a pertinência, já que envolvia uma série de questões, de pedir o parecer para a Casa Civil, para a Procuradoria-Geral do Estado, para a Secretaria Estadual da Fazenda e também para a Secretaria Estadual de Saúde. Todas essas instituições se manifestaram ou que tem impacto financeiro, porque o prazo é 180 dias para adequar as instalações. Todas elas, a Secretaria da Fazenda, da Saúde, se manifestam por impacto financeiro. A Procuradoria-Geral se manifesta pela inconstitucionalidade da lei, porque legislação trabalhista é prerrogativa de lei federal. Da mesma forma, também a consultoria legislativa da Assembleia Legislativa também se manifesta nesse sentido, de que esta lei ela é prerrogativa federal. Nós ouvimos também a Federação dos Hospitais Filantrópicos e Santas Casas de Santa Catarina, e todos eles se manifestam também que não tem condição, os hospitais, nesse momento, de fazer as adequações exigidas pela lei e que todos os hospitais possuem espaços adequados, dependendo da natureza do hospital, para que os funcionários exerçam ali as suas atividades, os seus horários de descanso e que todos os hospitais atendem aquilo que está previsto na CLT. E que o momento atual, inclusive a própria deputada Luciane relata aí o valor da dívida do Estado, alguns falam em 500 milhões, outros em 700, outros em 800, enfim, mas é notório
de que a saúde do Brasil passa por uma grande dificuldade, fruto de uma série de coisas, né? Nós devíamos ter uma lei aqui que obrigasse a reajustar a tabela do SUS, deputado Milton. Aí sim, né? Obrigando, mas não é nossa prerrogativa, é federal. Infelizmente, coletamos aí 2 milhões de assinaturas e não foi revisto isso. Para colocar dinheiro nos hospitais. Agora, hoje, nós aprovarmos uma lei que vai gerar despesa, que vai impor, inclusive, multa para os administradores de hospitais. Lá, o hospital pequeno, lá de Praia Grande, no sul do estado, de repente vai ser multado porque não pôde, um hospital já com estrutura antiga, fazer as ampliações e oferecer o ambiente que prevê essa lei. Então, acho que o momento não é esse, né? O momento é de nós encontrarmos solução para que os hospitais possam sobreviver nesse momento de crise e atendendo bem a população com qualidade, e que a legislação federal da CLT, que já vem sendo cumprida, seja respeitada por todos os hospitais. Eu acho que esse é o grande objetivo, por isso nós apresentamos um voto pedindo a rejeição do voto do relator ao projeto e aprovando o voto vista, porque está de acordo com todas essas instituições, é um pedido da Federação dos Hospitais e também dos hospitais públicos, e eu faço um apelo aqui para que rejeitamos. Claro que todos nós sabemos que o projeto tem mérito, que todos merecem um ambiente melhor para descanso, ninguém aqui é contra isso. Agora, nós também temos que ser práticos, objetivos, né? Todos os finais de semana nós participamos de ações beneficentes para ajudar hospitais a sobreviver, inclusive a manter o emprego dos trabalhadores, né, que são pessoas dignas, que prestam um grande trabalho, todos os trabalhadores da saúde de Santa Catarina. Mas que, esse momento, o projeto da deputada Ana Paula, em que pese o mérito, em função de várias questões de ordem legal e também de ordem financeira, eu peço que seja rejeitado esse projeto, né, e que seja aprovado o nosso voto vista. Senhor deputado, Milton, vou pedir a Vossa Excelência que acelere um pouco, vamos acelerar um pouquinho os comentários, porque temos muitos projetos para deliberar. Mas, deputado Milton Lopes, comentário de Vossa Excelência quanto ao projeto, deputado Milton Lopes. Sim, senhor presidente, eu só queria registrar mais uma vez, eu já tinha falado isso quando da apresentação do voto do deputado Zé Milton, e ele contextualizou muito bem, né? Nós vivemos hoje, inclusive, um massacre no nosso estado de Santa Catarina com relação às questões de saúde, né? Imputando a um ente só, né, todo o que acontece no Sistema Único de Saúde, que é tripartite, é federal, estadual e municipal, né? Então, um órgão só não pode responder por isso. E não tem como se aprovar, por mais mérito que tenha, deputada Luciana, com todo o respeito que tenho por Vossa Excelência, num momento desse, se aprovar uma lei dessa que inviabiliza de vez todos os hospitais, principalmente os filantrópicos, que fazem a grande parte da atenção de saúde hospitalar no nosso estado de Santa Catarina. Então, eu voto pela rejeição dos dois, e acompanhando o voto do relator Zé Milton Schaefer, e pediria aos colegas também pela importância que isso significa para o nosso estado nesse momento. Senhor deputado, para encerrar a discussão, o deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, senhores parlamentares, nós temos um projeto que visa criar um ambiente de descanso aos servidores das casas de saúde. E aqui estamos numa comissão de finanças tratando o assunto. A primeira questão diz respeito ao impacto financeiro. É evidente que tem impacto financeiro, mas há um raciocínio colocado muitas vezes pelo Legislativo, que eu volto a insistir, de que o fato de ter impacto financeiro impossibilita o Legislativo de votar. E esse raciocínio não me parece adequado, porque diz o artigo 63 da Constituição Federal que os projetos de lei de iniciativa parlamentares, eles só não podem criar impacto financeiro se eles forem de origem privativa do Executivo, que não é o caso. Esse projeto, que trata de direitos no sentido de descanso, envolvendo direitos
trabalhista no sentido amplo, como colocou a deputada Carminati, no sentido de que ela procurou colocar no sentido de direitos humanos, direitos fundamentais. Quando se trata de direitos fundamentais, qualquer um pode legislar sobre o assunto evidente dentro das limitações que a Constituição prevê. Se for direito trabalhista, apenas a União pode tratar. E eu até gostei muito do raciocínio que fez o deputado Carminati do seu voto, dizendo que, bom, se nós quisermos dizer que os direitos fundamentais só podem ser respeitados quando tem dinheiro, a coisa não está incorreta. Agora, é claro que a gente tem que relacionar algumas coisas. Primeiro, se isso é um direito fundamental, no sentido do que está colocado na Constituição. Quer dizer, a CLT disciplina o descanso, é preciso ter descanso, evidentemente, mas ele não está colocado assim, dessa forma, nem no artigo 5º, no artigo 7º. Então, quero colocar que na questão do impacto financeiro, eu não acho que não é o caso. Né? Agora vem o segundo ponto. O segundo ponto diz respeito àquilo que está sendo levantado aqui. Quer dizer, é momento de se criar e aí você pode discutir, acho que tem que discutir. É momento de se criar uma estrutura em cada hospital de um descanso, é uma discussão importante. Não sei se isso aí deputado Câmara, está tratando de direito fundamental exatamente, não é? O direito fundamental é ter um descanso, mas o direito fundamental não é ter um descanso com uma determinado local, com uma poltrona, com não sei o quê. Aí é outra discussão. Agora, esse assunto, eu acho que deve ser tratado na Comissão de Saúde, que é a questão do mérito em si, do mérito da questão. Portanto, aqui na Comissão de Finanças, em relação, eu não vejo limitação para que possa dizer o Estado não concorda porque tem um impacto financeiro. Essa não é uma discussão para se tratar aqui. Acho que, então, eu tenho ressalvas ao projeto nesse instante aí, acho que na comissão temos que debater, trazer lá os hospitais, discussão de que maneira fazer isso, é realmente complexo. Não é um momento assim de você realmente estar criando, às vezes, novos gastos, sendo vista a situação atual. Como não me parece ali um direito fundamental, o ambiente não é mais mesmo, o direito fundamental é o descanso, mas está previsto. Então, de qualquer forma, eu vou acompanhar o voto do deputado Jean, acho que aqui deve tramitar, e o mérito deve ser discutido lá na Comissão de Saúde, se deve ou não aprovar isso aí. Presidente, eu acho que aqui é o lugar para se discutir impacto financeiro. Né? Aqui é o lugar. Essa é a comissão. E nós acabamos de aprovar uma lei aqui para coibir, para que seja respeitada, que roubo de carga e tudo mais. Né? Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela é muito clara. Então, nós, legisladores, não vamos desrespeitar a lei de responsabilidade fiscal. E o projeto de lei, ele afronta a lei de responsabilidade fiscal. Nós vamos colocar em votação. Senhores deputados, em votação, o relatório voto do deputado Jean Loureiro. Os deputados que concordam vão permanecer como se encontram e os contrários vão se manifestar. Rejeitado o parecer do deputado Jean Loureiro. Em votação, o relatório voto do deputado Zé Milton, que eu voto visto, que é pela rejeição da matéria. Os senhores deputados que concordam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado o relatório voto do deputado Zé Milton. Fica, então, portanto, no âmbito interno da comissão, rejeitado o projeto de lei. Mas ele segue para a Comissão de Saúde. Senhores deputados, ainda quero fazer o relatório de voto ao projeto de lei 0302.1/2017, que autoriza a cessão de uso no município de São Joaquim para fins de acolhimento institucional de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Autor da matéria, o Governo do Estado, no âmbito interno desta comissão, emito o relatório de voto que é pela aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Senhores deputados, concordam, permaneçam como se encontra aprovado. Senhores deputados, ainda quanto ao convite do secretário Almir Gorges para comparecer a esta comissão, a Sua Excelência está viajando, mas está pré-agendado para o dia 4 de outubro, para que o mesmo possa vir tratar do quarto quadrimestre, do primeiro e segundo quadrimestre de 2017. Senhores deputados, antes de finalizar a presente reunião, senhor presidente, pela ordem do deputado Coruja. Eu tenho um projeto que está com vista, que diz respeito, é um deputado que é o relator, deputado Aguiar,
que diz respeito a uma questão de uma autorização para o Executivo desafetar e permutar algumas áreas no município de Caçador, Chapecó, Mafra e São Carlos. Se Vossa Excelência me permitisse, porque há uma certa pressão para votar o projeto, e que eu fizesse uma pequena, não quero votar hoje, mas fizesse uma pequena consideração só para... Pois não, Vossa Excelência tem a palavra. Para o deputado Aguiar. O projeto autoriza a permuta de imóveis no município de Caçador, Chapecó, Mafra e São Carlos. Então, o que ele faz? Ele pega alguns imóveis, e Vossa Excelência, inclusive, tem em vista também. Autoriza... E não estou pronto para... Pois é, mas eu queria fazer uma observação para chamar a atenção para o debate. Ele autoriza a permuta de imóveis do Estado por imóveis da SIDASC. O Estado entrega seus imóveis e recebe de volta da SIDASC, desafeta e depois passa ao município. Aí vem diz que eles são vários imóveis e diz que os preços são mais ou menos igualitários, então fica uma pela outra. Só queria chamar a atenção do seguinte: os imóveis que o Estado cede são um imóvel de 3 mil metros quadrados em Caçador, com benfeitorias que dá um valor de R$ 1.580.000. Um imóvel de 3.400 em Chapecó, com benfeitorias que dá um valor de R$ 5.960.000. Um imóvel de 1.038 metros no município de Mafra, com valor de R$ 1.700.000. E um imóvel de 1.000 metros quadrados em São Carlos dá R$ 440.000. Esses são os valores que o Estado cede. Aí recebe da SIDASC 22 salas comerciais e 8 garagens no edifício Embaixador, que no imóvel em Florianópolis, dá 9 milhões. 3 áreas, depois, e 3 áreas em São Francisco do Sul, que dá um total de 60 e poucos mil metros quadrados. E 65 metros quadrados, num valor de R$ 440.000. Então, eu achei um pouco estranho esse valor, 65 mil metros quadrados, R$ 440.000. R$ 440.000 é um lote aqui no... Agora, 65 metros quadrados, 440 metros. Então, só se for, como a gente dizia, às vezes, eu vou comprar um imóvel na praia, onde é que é do outro lado ali do rio, na África, por 65 mil metros quadrados, 440.000. Eu gostaria que desse uma verificada, deputado Aguiar, por que um imóvel deste porte, 65 mil metros, 105.530 metros quadrados, está valendo 440 mil. Diz que está invadido, mas a invasão não diminui o preço do imóvel por estar invadido. Então, só chamar a atenção que é um problema. Senhores deputados, vamos continuar nas próximas reuniões com essa discussão. Senhores deputados, antes de encerrar a presente reunião da Comissão de Finanças e Tributação, quero aqui fazer um comentário tratando, infelizmente, do falecimento de um grande ser humano, Valcir Melo. Valcir Melo, cartorário, uma pessoa realmente voltada para a família, para o trabalho, uma pessoa séria, honesta, que, infelizmente, nos últimos 6 anos, sofreu de um câncer e ontem, aos 76 anos de idade, faleceu na cidade de São Paulo. Valcir era casado com a cartorária Gleci Ribeiro de Melo e deixa filhos e noras e netos. Faço o registro porque conheci Valcir há mais de 35 anos. Uma pessoa extremamente humana, carinhosa e receptiva. E o jornalista Moacir Pereira, no jornal, na sua coluna Diário do Dia de hoje, faz, em grande parte da sua coluna, um destaque a essa pessoa humana, Valcir de Melo.
né? Nossos sentimentos a toda a família do Valci, aos amigos, pelo seu passamento. E acabo também de receber a informação de que também, infelizmente, acaba de falecer hoje pela manhã o ex-deputado Paulo Rocha Farias, né? Que também conheci ele e toda a família, e aqui também, em nome da Comissão de Finanças, externo os sentimentos da família de Valci Melo e a família do ex-deputado Paulo Rocha Farias. Os nossos sentimentos. Não havendo mais matéria a ser deliberada, dou por encerrada a presente reunião, convocando outra para quarta-feira da semana que vem. Muito obrigado.